Do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Olá querida, olá querido. Eu sou Hamilton dos Five e no dia de hoje quero aqui compartilhar convosco uma palavra do Senhor que se encontra no livro de Marcos, capítulo 1, do versículo... A história começa mesmo do versículo 40 a 45, mas eu vou ler a partir do versículo 40 a 42, porque é nestes versículos onde eu quero mais focar-me nesta meditação do dia de hoje. Mas também exatamente faço um convite especial, não é obrigatório, mas se conseguir tirar uns 2-3 segundos do seu tempo, se subscrevendo no canal, isso vai ser de uma grande valia para nós. Então eu vou lendo aqui a palavra e diz assim: a palavra do Senhor no livro de Marcos, capítulo 1, versículo 40 a 42. Um leproso veio ter com ele, caiu de joelhos e suplicou: se quiseres, pode purificar-me. Compadecido, Jesus estendeu a mão, tocou-o e disse: quero, fica purificado. Imediatamente a lepra deixou-o e ficou purificado. Palavra de salvação. Uma palavra muito curta, mas com muito significado. Com muito significado em que sentido? Porque realmente, se nós formos a ver no Antigo Testamento, falava-se muito, por exemplo, no livro de Levítico, fala-se muito sobre a questão da lepra, a questão dessas doenças, que muitas das vezes quando as pessoas tinham essas doenças, essas pessoas eram imediatamente, ou seja, havia um processo, mas essas pessoas quando tinham lepra eram isoladas da sociedade. Imagina que você tem uma doença e o que mais você quer naquele momento é que as pessoas possam te ajudar. Então naqueles anos, há muito tempo, as pessoas eram isoladas. Inclusive até hoje existem algumas doenças que permitem um isolamento das pessoas. Mas no contexto geral, essas coisas, praticamente, se alguém tem lepra, já não é isolada. A pessoa é acolhida e continua com aquela lepra, né? As pessoas já não são isoladas. Então Jesus... Primeira coisa, as pessoas eram isoladas, porque essas pessoas eram consideradas pessoas impuras. Por isso que essas pessoas eram isoladas. Eram pessoas impuras no sentido de que também não poderiam transmitir a mesma doença que essas pessoas têm para as outras pessoas. Então, por essa razão, eram isoladas, porque eram pessoas impuras. Vocês podem ler essa história no livro de Levítico, capítulo 13, mas também trarei essas três lições, que é a primeira leitura, a segunda leitura, assim como o evangelho do sexto domingo do tempo comum, onde eu vou falar sobre a ligação dessas três leituras. Mas aqui eu quero mais me focar nessa leitura que fala sobre a cura de um leproso. Eu preciso entender que se essa pessoa tem lepra, era uma pessoa que, segundo a tradição, era uma pessoa que não era tocada. Primeira coisa, era uma pessoa que as pessoas mantinham em distanciamento. Porque essas pessoas que tinham lepra gritavam: eu tenho lepra. Segundo a história do Levítico, tinha que se identificar. Agora, quando Jesus vem, depois de muito tempo, essa história aconteceu com Moisés, quando eles eram dados essas instruções. Então, depois de muito tempo, Jesus veio. Mas aqui nós estamos a encontrar um Jesus que toca no leproso. Mas antes de nós falarmos sobre o leproso, precisamos entender que no dia de hoje, se nós formos a perguntar quantos leprosos nós temos, mesmo pessoas que vão assistir esses vídeos, os dados ainda são pouco. E em questão mesmo de isolamento, como as coisas funcionavam naquele tempo, para os dias de hoje também houve muita mudança. Então aqui a lepra no dia de hoje, para nós cristãos, acreditamos que a lepra possa ser os nossos pecados. São pessoas que estão no mundo de pecados, e aí eu também poderia te acrescentar que às vezes são os nossos desejos em relação a pessoas, simplesmente para nós enquadrarmos e compreendermos melhor a esta leitura. Então, um leproso veio ter com ele, caiu dos joelhos e suplicou. Se nós formos a dizer que o leproso é aquela pessoa que tem pecado, então veio um pecador que tinha muitos pecados, ajoelhou-se diante de Jesus. Então aqui já começa a fazer sentido. Em que sentido? Se você é pecador e eu sou pecador, se nós todos somos pecadores, não importa quantos pecados nós estamos a carregar,
O que importa é que nós devemos ir onde está Jesus e ajoelhar e suplicar. Porque quando eu ajoelho, eu estou a dizer: Senhor, eu sou teu filho. Quando eu ajoelho, eu estou a reconhecer os meus pecados e eu estou a reconhecer também a majestade que vem do Senhor. Então, para todo aquele que está no mundo de pecado, existe uma lição a termos em conta, uma lição que nós somos ensinados por esse leproso, que é ajoelhar-se diante do Criador de todas as coisas. Você tem que ajoelhar, não importa quantos pecados você tem, não importa quantos pecados eu tenho que me ajoelhar, eu tenho que ir em busca de Jesus e ajoelhar, e eu tenho que dizer: Senhor, se quiseres, purifica-me. Em outras palavras, nós somos pecadores, mas nós temos que pedir diariamente a purificação. Não no sentido de que já que Jesus nos purifica, então eu tenho que pecar. Não, eu tenho que ser purificado porque reconheci o meu erro e estou me comprometer a não pecar novamente. Então, um leproso foi ter com Jesus, um leproso veio ter com ele. Significa que o leproso é que foi para lá, o leproso é que foi em busca da sua salvação. E você que está no dia de hoje no mundo do pecado, você tem que ir em busca da tua salvação. E eu te digo, a pessoa ideal para salvar os teus pecados é Jesus. Então vai ter com ele no modo correto que este leproso nos ensina. Diante de Jesus, você deve ajoelhar e suplicar. E diga: Senhor, se for da tua vontade, purifique-me. Porque às vezes nós queremos com que o próprio Deus faça coisas da nossa vontade. Não, tem que ser, nós temos que fazer a vontade de Deus e Deus tem que manifestar a sua vontade. Não eu fazer a minha vontade ou eu pedir com que Deus faça a minha vontade. Não é isso. Eu vou vos contar aqui uma história, né, que se encontra no livro de 2 Reis, capítulo 5, que fala sobre a história de Naamã, que era um general muito virtuoso, um general que era muito obediente, mas também tinha essa doença de lepra. Então aí tinha uma moça que era do povo de Israel, em que essa moça falou para a esposa: eu conheço alguém que pode curar essa lepra, e essa pessoa que pode curar é o profeta Eliseu. Ele acreditou e foi, mas quando ele foi, ele levou os seus cavalos, levou carros, levou aquela toda a comitiva dele, eles foram. Quando ele chegou lá, ele pensava que quem poderia lhe atender seria o próprio Eliseu, mas o Eliseu não fez isso. Ele mandou também o seu subordinado para ter com o Naamã e dizer-lhe para que ele possa mergulhar na água no rio do Jordão 7 vezes. E ele começou a murmurar, o Naamã, dizer que eu, ao mínimo, esperava com que ele me recebesse, o Eliseu me recebesse, né? E que ele poderia tocar em mim, poderia fazer orações, poderia invocar o Deus dele, poderia ajudar-me a curar essa doença que eu tenho, essa lepra que eu tenho. Mas não, ele não fez isso. Está a mandar para eu ir num rio Jordão, enquanto que existem outros rios melhores em Damasco. Então ele ficou com essa indignação. Com isso que eu quero tentar dizer, porque depois nós entendemos que depois houve aquele conselheiro do próprio Naamã que disse: não, senhor, olha só, imagina que o profeta tivesse te dito para você fazer uma coisa tão grande, acredito que você faria. Mas mergulhar na água no rio do Jordão não é uma coisa tão difícil, por que você não tenta? Ele acabou tentando e foi curado daquela lepra. Então é uma história muito linda que eu, inclusive, um dia irei aqui compartilhar. Então, com isso que eu quero tentar dizer é que às vezes nós temos que pedir com que Deus possa manifestar a sua vontade em nós. Nós temos que fazer a vontade de Deus e nós temos que deixar Deus agir do modo dele na nossa vida. Porque o Naamã pensava de um outro jeito, dizendo que Deus, se eu for lá, Deus vai fazer isso. Por que eu não fui? Por que ele me mandou num rio assim? Por que não mandou naquele rio? Não.
deixa Deus fazer a vontade dele na sua vida. Voltando ao nosso versículo do dia de hoje, então nós entendemos aqui que o leproso, todos nós somos leprosos, temos muitas doenças, todos nós somos leprosos no sentido de que todos nós somos pecadores. Todos nós somos leprosos. Há quem tem uma lepra de falar mal das pessoas, há quem tem uma lepra de fofocar, há quem tem uma lepra de assistir conteúdos inapropriados, há quem tem uma lepra de desejar coisas de outras pessoas, há quem tem uma lepra. Então cada um de nós tem a sua lepra. Mas o que Jesus está a dizer, o que Deus está a querer, é uma coisa muito simples: tomar a atitude que esse leproso fez, de ir onde está o Senhor e ajoelhar-se e suplicar, dizer: Senhor, perdoa-me. Senhor, eu sei que pequei, perdoe-me. Essa é a coisa que Deus espera de nós. E nós temos que reconhecer, porque quando você se ajoelha, você está a reconhecer que você é leproso. Então ajoelhe e confesse os teus pecados. Ajoelhe e converse com Deus. Não importa a quantidade, não importa o tamanho dos seus pecados, mas para que Deus possa te perdoar, você tem que ficar de joelhos e pedir com toda a sinceridade do seu coração. Porque quando alguém diz: se quiseres, perdoe-me, é uma coisa tão profunda que vem dentro do coração. Então não importa no dia de hoje a quantidade de pecados que você tem, apenas busca Deus e ajoelhe diante dele. E nós aqui entendemos que imediatamente a lepra deixou-o e ficou purificado. Não, mas antes disso aqui diz assim: se quiseres podes purificar-me. Compadecido, Jesus estendeu a mão, tocou e disse: quero, fica purificado. Então às vezes nós temos muitos pecados e às vezes nos perguntamos: será que Jesus vai me perdoar? Ajoelhe e faça esse pedido de oração: se quiseres pode perdoar-me. Senhor, peço perdão dos meus pecados. Se você pedir com toda a sinceridade, Jesus vai te responder como ele respondeu a este leproso: quero e eu te purifico. E eu quero, fica purificado. E imediatamente foi purificado. O que significa, se eu for ajoelhar diante de Deus, se eu for ajoelhar-me com toda a minha sinceridade diante de Jesus, não importa o tamanho dos meus erros, eu serei perdoado imediatamente. Então eu fico por aqui, até o próximo vídeo. E não esqueça, como disse, de subscrever-se no canal, compartilhar esse conteúdo com os teus próximos. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.